Na Web Rádio Amparo, Reinflama, com Breno Ribeiro. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, abençoada noite, com alegria estamos iniciando o programa Reinflama,
aqui pela nossa querida e amada Web Rádio Amparo, a nossa rádio católica pela internet. O apóstolo Paulo vai proclamar: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Eu repito, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, porque a nossa fé não é em vão. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. O sepulcro está vazio, a pedra rolou, Ele vive, Ele reina, Ele impera, o Senhor ressuscitou, aleluia, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Você pode pesquisar naqueles que dizem ser os fundadores das religiões, e você vai perceber: fulano está sepultado aqui, ciclano está sepultado aqui, beltrano está sepultado aqui. Mas se você for ao túmulo de Jesus, você vai perceber e você vai constatar: está vazio, porque aquele que estava no sepulcro, ele ressuscitou ao terceiro dia. Meu irmão, minha irmã, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Olha que lindo isso. A própria palavra nos atesta que Deus amou e ama, a ponto de entregar seu único filho, ou seja, o melhor. Por amor a nós, por amor à humanidade, o Pai do céu entregou seu único filho para morrer numa cruz. E ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Queridos, quando Jesus morre na cruz, muitos dos malfeitores, muitos dos inimigos, dos seus inimigos, dos nossos inimigos, os inimigos da cruz, pensaram e até festejaram: matamos o Deus dele, matamos aquele que dizia ser verdadeiro Deus. Muitos festejaram, muitos confraternizaram, muitos pensaram que estava tudo terminado. Mas ao terceiro dia, o Senhor vem com uma cartada final. Ele vence o pecado, ele vence a morte, ele ressuscita. E ao longo de 40 dias, o Senhor aparece a muitos personagens bíblicos, para que seja constatado de fato que ele ressuscitou. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos cada vez mais sermos apaixonados pela palavra, nós precisamos ser cada vez mais apaixonados pela doutrina, nós precisamos viver intensamente aquilo que a nossa fé proclama, professa e nos indica como caminho de salvação. Nós hoje estamos aqui para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos negar nada na vida de Jesus. Nós não podemos negar nada na missão e no ministério de Jesus. Nós não podemos negar nada na sua paixão, morte e ressurreição. Nós não podemos negar nada daquilo que é um tripé da nossa fé: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, sagrada tradição, tanto oral como escrita. O Senhor ressuscitou. Toda vez que você entrar numa igreja católica, dois são os sinais muito fortes. No centro, o Cristo crucificado, para que a gente nunca esqueça a grande prova de amor por Deus para a humanidade. Jesus se entregou por muitos, mas nem todos ainda se renderam, nem todos ainda se despertaram, nem todos ainda
o proclamam. Cabe a nós, como igreja, despertar a fé em muitos, com o nosso testemunho, com a nossa alegria de ser pertença de Deus, com a evangelização em todos os meios. O outro sinal, quando você entra numa igreja católica, é aquela luz vermelha, ali próximo está o quê? O sacrário. Dizendo que aquele que abraçou o madeiro, aquele que morreu no madeiro da cruz, aquele que suportou o madeiro por nós, ele ressuscitou. Ele venceu. Ele assumiu a nossa natureza e nos reconciliou. Foi pago um alto preço. Bastaria somente uma gota do sangue de Cristo para que pudesse ser derramado por nós para a nossa salvação. E ele se derramou por inteiro, ele se entregou por inteiro. Ó sangue e água que jorrastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Sangue e água jorraram. Eu repito mais uma vez, nós não podemos negar nada daquilo que o próprio Jesus deixou para a sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Ao proclamar hoje a salvação em Cristo Jesus, cada elemento é primordial para a nossa salvação. A cruz, as chagas, a coroa de espinho, o preciosíssimo sangue, as 7 palavras benditas na cruz, todo esse caminho, que nós chamamos de via crucis ou via sacra, principalmente os méritos da paixão do Senhor, paixão, morte e ressurreição. Nós não podemos negar nada, porque aquele que nasceu na noite de Natal, ele nasceu para nos salvar. E aquele que virá na sua segunda e definitiva vinda, ele não virá mais como Salvador, ele já veio na primeira vez. Mas nessa segunda e definitiva vinda, a última vinda do Cristo, ele virá como justo juiz. Ele julgará os vivos e os mortos. Queridos, quantos de nós que precisamos orar pela nossa própria salvação? Quantos de nós que precisamos nos levantar para orar pela salvação de muitos? Quantos de nós que precisamos verdadeiramente orar e vigiar, não a vida dos outros, mas a nossa vida, a nossa conduta, para que não sejam práticas externas, mas que seja de fato sinceridade de coração, de conversão, de um coração quebrantado, em sermos aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Não se trata de mais um dia, se trata de um único dia. Aliás, esse dia que nós chamamos de Cronos, existe também o tempo do Kairos, um tempo de oportunidade, um tempo de possibilidade. Ou seja, a cada dia eu preciso buscar a salvação, porque eu não sei em que momento, em qual circunstância, em que hora e que dia o Senhor me chamará. O certo é o Senhor vai me chamar, Ele me chamará. Mas eu preciso estar todos os dias, a todo tempo, eu preciso estar com os olhos fixos no Senhor. Quando meus olhos não estão fixos no Senhor, eu posso me perder e posso ser instrumento de perdição para muitos. Quando meus olhos não estão fixos no Senhor, eu estou olhando tudo e todos, ou seja, eu me perco. Eu preciso buscar a salvação. E a salvação tem um nome, é Jesus de Nazaré.
A salvação nós precisamos buscar, porque a cada dia nós precisamos vivenciar um dia como se fosse, e de fato é, o primeiro, o único e o último, intensamente. Não brinquemos com a salvação, não brinquemos com a nossa salvação, não brinquemos com a salvação dos outros. Aliás, quantos de nós batizados precisamos evangelizar? O que nós temos feito, meus irmãos, ainda é muito pouco, é quase nada, como vai dizer aquela canção litúrgica. Mas nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos evangelizar a muitos, nós precisamos ser instrumentos para alcançar a muitos, nós precisamos verdadeiramente evangelizar, investir na evangelização, nós precisamos criar momentos, condições, estruturas para que o maior número de pessoas se voltem para Deus, sejam alcançados por Deus e possam de fato render as suas vidas ao Senhor. Tem muita gente se perdendo. Tem muita gente vivenciando como se não houvesse o amanhã no sentido de eternidade. Tem muita gente já zombando de Deus, brincando com as coisas sagradas. Tem muita gente no relativismo. Tem muita gente que ainda não se despertou na fé, não sabe nem de fato quem é Jesus. E quando sabe, só pensa, só reduz como se fosse algo histórico, algo do passado. Não, Jesus precisa ser vivência dos nossos dias. As novas gerações, muitas das vezes, não estão dentro do segmento de Jesus Cristo. As novas gerações, muitas das vezes, não estão no segmento religioso. As novas gerações deixaram de crer, deixaram de acreditar. Querido, há um tempo atrás nós passamos por uma pandemia, e a pandemia só revelou quem estava dentro e quem estava fora. A pandemia revelou aqueles que estavam enraizados e aqueles que não estavam enraizados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a pandemia passou, nós estamos num tempo talvez de pós-pandemia, mas as nossas igrejas estão vazias. Os corações estão vazios, mas ao mesmo tempo os corações estão resistentes. Nós estamos esperando que um povo se volte, e esse povo não vai voltar, porque não é a atitude da igreja esperar que eles voltem. A atitude da igreja é ir ao encontro deles, é verdadeiramente evangelizar, que eles sejam alcançados. O catecismo da Igreja Católica vai proclamar que pela paixão, morte e ressurreição foi inaugurado em nós a via espiritual, a vida nova, a vida no Espírito. Somente pela ação do Espírito Santo nós podemos proclamar que Jesus é Senhor e Salvador. Somente pela ação do Espírito Santo nós podemos deixar, os nossos medos, para verdadeiramente, de uma forma ousada e corajosa, anunciar o reino. E como diz o documento documento da igreja, documento de Aparecida, o Espírito Santo é protagonista da nova e eterna evangelização. Nada na igreja, nada na evangelização se faz sem o Espírito Santo. Mas será que nós sabemos quem é o Espírito Santo? Qual a sua missão? O que ele pode fazer? Nós deixamos o Espírito Santo fluir? Eu estou falando aqui para muitos. Eu estou falando aqui para todos os batizados e batizadas. Você não foi chamado para esquentar o banco da igreja. Você não foi chamado para ser mais um na multidão. Você não foi chamado para ser uma estatística. Não, você é alguém. Você tem uma capacidade, uma potencialidade enorme. Você é gigante.
Você é grandioso nas mãos de Deus. O que Deus pode, quer e vai fazer, se assim você permitir, não só na sua vida, mas na vida de muitos, a partir de você. Queridos, a televisão está falando mais alto, o rádio está falando mais alto, os streams estão falando mais alto, o mundo está falando mais alto. Por quê? Porque nós estamos surdos, nós ensurdecemos, nós fechamos os nossos ouvidos, nós acreditamos mais no que os outros falam do que a verdade fala. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas com uma fé fria? Quantos de nós dentro da igreja numa superficialidade na fé? Quantas pessoas que estamos fazendo de qualquer jeito e nós estamos achando que estamos fazendo muito? Quantos de nós dentro da igreja que estamos mais preocupados com cargos, com títulos, com funções, do que verdadeiramente com almas? Quantas pessoas que foram ceifadas nas suas missões, nos seus ministérios, nas suas vocações? Quantas pessoas que desistiram, não aguentaram o rojão, se rebelaram, estão em outros redis ou simplesmente estão em casa, passaram por algum tipo de tribulação e ninguém, eu repito, ninguém foi lá para evangelização, para evangelizar, para orar, para saber como o irmão, como a irmã estavam. Queridos, o nosso coração tem que arder na presença de Deus. Eu tenho que ter fome e sede de Deus. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo transborde em mim a sua bênção, a sua graça. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me use poderosamente. Não queira colocar o Espírito Santo numa gaiola, não queira domesticar o Espírito Santo. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo age. E o Espírito Santo, ele vai te capacitar para toda e boa obra. Mas nós precisamos de homens e mulheres novos para uma realidade nova. Nós precisamos de homens e mulheres, movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam cheios da graça de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres comprometidos, compromissados, apaixonados pela palavra, apaixonadas pela igreja, apaixonadas pelo reino. Nós precisamos de fato de católicos com C maiúsculo. Nós precisamos nos levantar, nos despertar. Será que você não percebe? Será que você não sente a dor? Será que você não percebe que tem muita gente se perdendo? Que muita gente já entrou numa mesmice, numa mediocridade da fé, de um relativismo. As crianças precisam ser evangelizadas, os adolescentes precisam ser evangelizados, os jovens precisam ser evangelizados, homens e mulheres precisam ser evangelizados, os casais precisam ser evangelizados, os amigos precisam ser evangelizados, os namorados precisam ser evangelizados, os noivos precisam ser evangelizados, as famílias precisam ser evangelizadas. Os idosos precisam ser evangelizados, todos precisam ser evangelizados. Aliás, muitos precisam ser evangelizados. Nós precisamos marcar presença nos hospitais.
Nós precisamos marcar presença nos cemitérios. Nós precisamos marcar presença nas ruas. Nós precisamos marcar presença em todos os lugares, em muitos lugares, principalmente em lugares de vulnerabilidade, onde muitos precisam ser resgatados. A salvação em Cristo Jesus. Como crerão se não há quem lhes anuncie? Vai dizer o apóstolo Paulo em uma das suas cartas. Como crerão se não há quem lhes anuncie? A gente só pode anunciar uma vez que nós temos consciência que fomos anunciados, que alguém anunciou para nós. Queridos, nós precisamos sair do nosso conforto, da nossa falsa segurança. A gente precisa evangelizar. Eu gostaria que nessa noite, em nome de Jesus, a gente pudesse ter consciência da salvação em Cristo Jesus. Quando eu tenho consciência da salvação em Cristo Jesus, eu não só quero para mim, mas como eu quero para muitos, para todos. Se é bom para mim, eu quero que o maior número de pessoas também experimentem, também possam abraçar, também possam ir ao encontro, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. A palavra é muito clara: buscai o Senhor enquanto ainda há tempo. Queridos, nós não podemos perder tempo, nós não podemos ficar sendo seduzidos pelas realidades deste mundo. Um alto preço foi pago por nós, como resgate, como reconciliação, como vida nova. Deixemos as práticas antigas, deixemos as práticas abomináveis, deixemos o passado tenebroso, sombrio e até mesmo duvidoso, e abraçamos o novo de Deus. Proclamemos o seu senhorio, proclamemos a salvação em Cristo Jesus, proclamemos sermos pertença do Senhor e vivamos segundo a coerência do Evangelho. Não me importa o outro, no sentido do que ele esteja fazendo. O mais importante, a salvação é individual. Busque a salvação individual. Agora, seja radical com a tua busca incessante pela salvação. Para os outros, tenha misericórdia. Sabe por quê? Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ele ainda espera o último pecador, a última pecadora a se arrepender. Talvez seja eu, talvez seja você. O último pecador, a última pecadora a se arrepender. Jesus ainda não voltou, porque Jesus está tendo paciência para que a gente se volte para Ele. É um tempo de misericórdia. Mas até quando? Até quando? Você vai continuar dizendo que foi sorte? Você vai continuar vivendo como se não precisasse de Deus, como se Deus não existisse? Ou você só procura Deus quando o calo aperta? Não confundamos ser bom com ser bobo. Eu repito, não confundamos ser bom com ser bobo. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti.
tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Escuta isso. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei. Filho, segue a lei, segue a lei. Verás um caminho difícil demais, terás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Então segue a lei, meu filho, segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei, segue a lei, segue a lei. Não pare, filho. Segue a lei, segue a lei, segue a lei. Escuta isso, escuta. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para sua casa. Deus tem sonhos para sua família. Deixa Deus sonhar em você. Deixa os planos de Deus fazerem parte da sua vida, fazerem parte da sua história. Então segue a lei, vai. Segue a lei, segue a lei, segue a lei. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te
te assustará. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. Melhor de Deus virá. Oh, o melhor de Deus virá na sua vida. O melhor de Deus virá na sua vida. Não tenhas medo, filho. Segue, segue. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você vai seguir além. Amém? Amém? Vai, então segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Veio um período sombrio na minha vida e na da Letícia, que a gente resolveu que Deus não existe. A gente flertou com o ateísmo. Deus não existe, o mundo é uma combinação aleatória de átomos de carbono, tudo é uma grande coincidência, a gente está aqui por acaso, deu uma explosão lá e surgiu esse troço aqui. Acabou. Vamos nessa. Resultado, pior momento da nossa vida, o casamento quase acabou, tudo ruiu, trevas em cima da nossa cabeça, assim. E aí, muito por minha culpa também, que o casamento quase acabou. E aí, numa dessas, eu tô em casa, a Letícia tinha saído de casa, foi pra casa do pai dela, assim. E levou as crianças pra Cabo Frio, só tinha o Vicente e o Inácio. E aí eu ligo pra um amigo meu que é evangélico, crente, surfista. Um cara que não terminou nem o 2º grau, mas muito cristão, verdadeiramente cristão. Um irmão em Cristo, assim. Eu não tenho o que eu falar dele, sabe? É um cara que realmente vive a fé, quer ser santo. E é um irmão evangélico. E eu ligo pra ele e falo: irmão, meu coração vai rasgar e eu vou morrer essa noite, sozinho aqui em casa, bicho. Eu tô desesperado. Eu tô na noite negra da minha alma, sabe? Eu tô bati no fundo do poço aqui. E a minha sensação era física mesmo, de que meu coração ia rasgar em 2 pedaços, assim. E esse cara falou: peraí, tô indo pra aí. E foi lá pra casa, entrou lá em casa e rezou comigo, mas assim, a noite inteira. A noite inteira. Você aceita Jesus de volta na sua vida? Aceito. Você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Você quer o perdão? Quero. Você quer... E rezamos a noite inteira, a madrugada inteira. E no meio dessa noite de orações, assim, eu senti Jesus segurando o meu coração num pedaço só, assim. Eu senti, fisicamente. Naquele dia eu senti que Cristo estava comigo, que Ele estava ali, que era Ele. Aquele mesmo Jesus para quem eu rezava quando eu era pequeno. Aquele mesmo Jesus que eu aprendi a amar na escola. Aquele mesmo Jesus que eu temia quando eu era pequeno. E eu senti que eu podia ser feliz de novo com Ele, com Nosso Senhor. E ali eu voltei para a fé em Cristo e em Nossa Senhora, que eram para quem eu sempre rezei a vida toda. Quero agradecer aqui o testemunho, então, do nosso querido Juliano Casarré, um ator conhecido, famoso, que abraçou a fé católica, testemunhou aqui e tem testemunhado publicamente a fé católica. Não tem negado a sua identidade. Seja ele, seja a sua esposa, esta família, a família Casarré, tem dado testemunho
E esse testemunho tem gerado frutos. Frutos também de santidade, de conversão, de vidas que estão se voltando para Deus e para a igreja. Eu vou até fazer o seguinte, meus irmãos, a partir de hoje, com esse testemunho do Casarré, toda quarta-feira eu vou trazer um testemunho. Porque o testemunho arrasta. O testemunho faz com que muitas das vezes aquele irmão, aquela irmã que possa estar passando por um grau de incredulidade, possa perceber que na vida do outro, Deus fez, está fazendo e continuará a fazer. Assim como na minha vida, assim como na sua vida. A palavra edifica, o testemunho arrasta. E você tem visto, né, a proporção quando uma pessoa de fato se volta para Deus, se rende a Deus. Sua vida muda, sua vida se transforma, sua casa, sua família, todos aqueles que estão à sua volta. E no Casarré, a gente tem certeza que é algo enraizado. Não é algo superficial. Porque, queridos, há um preço a ser pago. Você está disposto a pagar um preço pela tua conversão, pela tua identidade religiosa, pelo teu testemunho, pelo simples fato de você abraçar Cristo e sua igreja? Você está disposto a pagar um preço? Há um preço a ser pago. Tem consequências. E é necessário muitas das vezes renúncias, sacrifícios. Não pense que para eles está o mar de rosa. Não está. Aliás, lembremos de algo muito interessante. O carisma da igreja foi e sempre será a perseguição. Tudo vai se levantar contra ti, contra os seus. Tudo vai se levantar para que você desiste, para que você abandone, para que você até venha apostatar a fé. Imagine para o Casarré um ator, um artista, um bom ator, um bom artista. Mas ele tem colocado Deus em primeiro lugar. Ele tem abraçado o que a igreja tem para oferecer para ele, no sentido de oferecer toda a riqueza espiritual que o Senhor mesmo deixou por meio dela. Qual o seu testemunho? Manda um testemunho também para nós. Anota aí o meu WhatsApp: 2199 043 2022. Eu repito: 2199 043 2022. Manda o teu testemunho. Manda em áudio. Manda por escrito, mas manda o teu testemunho. Eu, a partir de hoje, eu vou começar a trazer alguns testemunhos, para que também a gente possa ser edificado, não só pela palavra, mas essa palavra que gera em nós, de fato, testemunho, frutos. E, meus irmãos e irmãs, são inúmeros os testemunhos, porque Deus continua operando, Deus nunca parou. Mas eu digo para você, há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. E às vezes, na maioria das vezes, o que se levanta contra são aqueles que estão próximo de nós, perto de nós. Eu pergunto mais uma vez, eu repito a mesma pergunta: você está disposto a pagar um preço?
Há um preço a ser pago. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou dizer mais uma vez o nosso WhatsApp, para você enviar o seu testemunho, mas também você possa enviar o seu pedido de oração, o seu agradecimento, ou até falar comigo. Quem sabe até para me convidar para estar aí na sua comunidade pregando, orando. Anota aí, meu irmão, 2199-043-2022. Eu repito, 2199-043-2022. É o zap para você mandar o seu testemunho, seu pedido de oração, seu agradecimento, para você falar comigo, para interagir comigo, me ajudar também a fomentar esse programa, mas também para me convidar para estar aí pregando no seu retiro, no seu grupo, aí na sua comunidade. Será uma alegria, uma honra. 2199-043-2022. 2199-043-2022. Eu desejo que você tenha uma semana de paz, uma semana de realizações no Senhor, de conquistas, de bênção, de graça, de unção, de renovo espiritual. Uma semana de testemunho, de alegria. Que você tenha uma semana poderosa de vitória na tua vida e na vida dos seus. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que seja disperso os seus inimigos e fujam diante de sua face todos aqueles que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você poderosamente. Até quarta-feira que vem, a partir das 8h05, aqui na nossa web rádio Amparo, a nossa rádio católica pela internet, programa Reinflama, com seu amigo, irmão e missionário Breno Ribeiro. Deus abençoe, abençoada noite e até semana que vem, se Deus quiser. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas
como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Rei em Flama, com Breno Ribeiro.